gravar aqui, que aí não tem problema. Pronto. Então, voltando aí na questão, a igreja também se comportou da mesma forma durante muito tempo, matando quem interpretava errado, inclusive os reformadores, tá, irmão? Os reformadores mataram muita gente também, tá? Muito católico matou protestante, protestante matou católico, então, teve guerra entre eles. Então isso não é uma coisa que é inerente a uma igreja ou só a judeus. Todos nós possivelmente mataríamos Jesus Cristo se ele viesse com a interpretação dele acerca de certas coisas, que é contrário às vezes ao que a gente pensa, ao que a gente acha. Ou teria matado um apóstolo, um discípulo, tá? Então, entender que isso sempre aconteceu na história do povo de Deus. O povo judeu cansou de matar profetas, então é compreender que foi nada. Vou trocar aqui, mas não consigo. Não, deixa pra lá. É compreender que essa questão de interpretações não serem aceitas a ponto de matar pessoas, isso sempre aconteceu. Isso não acontece hoje, tá? Mas era comum isso acontecer. Isso faz parte da natureza humana, que o homem ele não pensa. Você vê que a igreja criou cruzadas, né, para tomar a terra santa dos infiéis. Então, você vê que esse tipo de raciocínio ele sempre surge por parte do ser humano. Interpretações erradas e o pode tudo, em nome de Deus se pode tudo. Tá? Então, você tem aí diversos pontos de interpretação diferentes. Tá? E aí você tem no ponto 3.4, lá na frente, na página 40, controvérsias sobre a interpretação do Antigo Testamento pelos apóstolos. E aí ele considera aqui, aos que afirmam, já no primeiro parágrafo, após a primeira frase, diz assim: aos que afirmam, ou seja, existem os que afirmam que os escritores do Novo Testamento parecem usar partes do Antigo Testamento de forma arbitrária em certos pontos, até mesmo alterando o seu sentido original. Um exemplo do que falamos anteriormente é a aparente discordância que há nas palavras de Paulo referentes à promessa feita a Abraão. Em Gálatas 3:8, o texto afirma que por meio de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Já em Gálatas 3:16 diz: ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente que é Cristo. Então aí começa aquela controvérsia. É para todo mundo ou foi só para o descendente que é Cristo? Tá entendendo? Então, tem gente que considera arbitrárias as interpretações feitas pelos discípulos, pelos apóstolos, né, acerca do Antigo Testamento. Que o sujeito pega uma passagem para justificar algo que está, entre aspas, fora de contexto ou que está se contradizendo. E se a gente for ver de uma maneira natural ou carnal, olhando o texto assim, realmente parece ser algo arbitrário. Ou eu considero que o Espírito Santo de Deus guiou naquela interpretação acerca daquele contexto, naquilo que está falando, ou então eu vou ficar incrédulo. Até na questão da formação bíblica, pessoal que não fez a introdução bíblica, na formação da Bíblia, se eu não acreditar que foi Deus que conduziu todas as coisas como soberano, eu passo a ficar incrédulo com relação à palavra de Deus. Tá?
Então, eu tenho que crer que Deus é um Deus soberano, que até aquilo que o homem comete de errado é uma permissão dele. Porque se eu não entender assim, eu vou começar a duvidar da Bíblia. Tá? Porque se o Novo Testamento são interpretações do Antigo, né? E se eu não acreditar que é o Espírito Santo de Deus que está conduzindo naquela interpretação, eu vou entender que aquela interpretação é pessoal e particular, e não do Espírito Santo. E é onde acho que Pedro vem falando numa das epístolas dele, que fala que nenhuma profecia, né, é de pessoal interpretação. Ou seja, é interpretado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu não crer dessa forma, eu fico incrédulo. Aí a gente consegue compreender por que muito ímpio não crê na Bíblia, tá, irmão? Nós cremos porque nós tivemos um encontro com Deus, nós vimos que esse Deus é real e, na verdade, a gente passou a crer que a Bíblia era a palavra dele, porque aquele Deus mencionado na Bíblia se manifestou a nós, porque senão nós poderíamos ficar igual incrédulos. Quem não tem experiência com Deus, geralmente é o que acontece. Tá? Ainda mais quem estuda muito. Aí ele começa a duvidar de uma série de coisas, não tem experiência com Deus, não tem vivência com Deus, e aí ele começa a questionar a Bíblia e começa a relativizar o Evangelho. Isso eu estou falando não só de membros, pastores também. Tá? Relativiza o Evangelho, relativiza santidade, relativiza tudo. Tá? Então, por quê? Porque não teve uma experiência com Deus. Existe pastor sem experiência com Deus? Existe. Tá? Não pense que não existe, não, porque existe. E aí a gente vê muito isso, a irmã Mariana que vê muito, porque lidar muito com o pessoal do meio acadêmico e de teologia também, é só atitude de incrédulo. Porque ele não crê naquilo que está na Escritura de forma como está ali. Ele considera, não é bem assim, isso é de interpretação pessoal, aquela coisa toda, e aí é onde dá problema. Tá? É onde dá problema e a pessoa apostata da fé e nem percebe que apostatou e ainda está na igreja, está trabalhando, mas já não crê em nada daquilo. Tá? Isso acontece demais. Tem até um que é pastor, que é professor, que ela conhece, que eu canso de mencionar com ela. Tudo aquilo que abala a fé, que põe a fé em questão, em dúvida, ele fomenta. Então, são inúmeras pessoas. E a gente convive com esse tipo de pessoa, porque, entre aspas, é crente, entre aspas, é irmão, é obreiro, né? Mas já não crê porque nunca teve uma experiência real com Deus. Porque quando a gente tem uma experiência real com Deus, a gente vê que esse Deus é santo, que é um Deus real, e aí a gente começa a ver que aquilo que está escrito na Bíblia é um registro daquele Deus que se apresentou a gente. E a gente começa a viver de maneira diferente. Tá? Então, o problema das interpretações estão aí. Na semana que vem, nós vamos ver justamente um pouco do que foi visto em História da Igreja. Nós vamos ver um capítulo só, tá, irmãos? Só o capítulo 4, porque é bastante conteúdo, bastante extenso, que é justamente a interpretação desde a época da patrística, dos pais da igreja, até a época da Reforma Protestante. Tá? Dá aí uns 14 séculos aí, tá? 14, 15 séculos. Tá? Então, são 15 séculos de interpretações, por isso que vai ser um capítulo só. E o capítulo 5 também vai ser uma aula só, que aí é do século XVI para cá, as interpretações do século XVI para cá. Também dá uma aula só. Essa primeira aula que deu para dar esses 3 primeiros capítulos, mas as próximas aulas é um conteúdo bem extenso. Mas para quem já fez História da Igreja vai até ficar mais fácil, porque vai relembrar alguma coisa. Mas para quem não fez, a coisa vai ficar meio tensa. Mas aí é só ler o livro e estudar, tá? E os irmãos leiam o livro e estudem.
E aí a gente termina a nossa aula hoje, sem outro link, se Deus quiser. Só quero perguntar primeiro, alguém teve alguma dúvida, irmãos? Nova. Se não teve dúvida, aí eu vou perguntar já sobre outra coisa. Nenhuma. Tem alguns irmãos que vão fazer prova de segunda chamada de Geografia Bíblica. Vai ser dia 11/7, tá? Na matriz do Parque Analândia. A Luciene vai fazer maneiras e costumes bíblicos nessa mesma data. Tá aí, Luciene? Saiu? Vou sim, confirmado, vou sim. Amém. Então, dia 11/7, tá? Então, Tá. eu só preciso ver com os irmãos de Analândia que não fizeram a prova de epístolas paulinas. Tá? Porque você já fez, né, Luciene? Rosane também acho que fez. Já fiz. Eu já tinha feito da outra vez. É, Eu então. não fiz não, pastor. Então, nós precisamos combinar uma data. O irmão Reginaldo, a irmã Cristiane não participaram da aula hoje, mas já para vocês, quando encontrarem com eles, né, conversarem que precisa combinar uma data para fazer a prova. Os vídeos estão no canal no YouTube. Se eu não me engano, são quatro vídeos. Se dá isso, não é um pouco mais, né? Porque a aula foi fracionada. Então, você tem os vídeos lá de Epístolas Paulinas, é o pastor Edson, que é um pastor da Igreja Batista, que deu a aula. Então, eu preciso que os irmãos assistam essas aulas para poder fazer essa prova de Epístolas Paulinas e já conversar com o Rian, né? Com o irmão Reginaldo, com a irmã Cristiane, acerca de uma data para fazer essa prova de Epístolas Paulinas também, tá? Que é para a gente já adiantar mais uma matéria. As aulas presenciais, elas devem, o pessoal da Analândia, né? Mas elas devem retornar, creio eu, em agosto, tá? Em agosto eu acho que a gente vai estar retornando aí dentro dos cuidados, né? Dentro das coisas que vem acontecendo aí, a gente retorna às aulas presenciais em Analândia em agosto. E aí, Pastor Vladimir, Oi. aqui a gente já está retornando com os cultos presenciais, claro, também dentro das medidas, né? Das normas estabelecidas, separando, né, as cadeiras, enfim. Então, é por isso que eu queria botar agosto, porque eu queria que a igreja retornasse com essas atividades antes, justamente isso que está acontecendo agora, mas que ela fixasse as suas atividades para não gerar problema, entendeu? Sim, correto. Porque senão dá problema, tem sempre aqueles abençoados que não voltou culto, está com seminário. O culto está controlado, o seminário está lá um amontoado, né? Tem sempre uns que falam o que querem e a gente acaba tendo problema. Então, oi. Eu também não fiz a Epístolas Paulinas, porque na época que ia fazer parou, Pentateuco eu não fiz porque eu passei mal e Geografia eu tenho que fazer a segunda chamada. Então, a de Pentateuco, a gente pode fazer até na mesma data de Epístola Paulina. O que acontece? Epístola Paulina só tem por vídeo. São vídeos já gravados, estão lá no canal do YouTube. É só assistir aqueles vídeos, ler o livro já está com o irmão, né? E aí a gente marca aí uma data para fazer a prova, e aí o irmão já faz a de Pentateuco também. Tá? E o livro eu já até li e respondi os questionários e vi no vídeo também, né? E tá tranquilo. Então, é só marcar uma data agora. Só que aí tem que combinar com a Cristiane, com o Reginaldo e com o Rian, né? Só tá o irmão e o Isaac hoje na aula, né? Para ser uma data que os irmãos possam fazer essa prova. Então, isso, Epístolas Paulinas, que não vai ser presencial, vão ser esses vídeos, mais o livro, mais a prova. Em agosto a gente volta com a aula presencial, e aí eu queria ver, né, com os irmãos de Analândia, né, aí fica só o irmão Isaac, já ciente, até para conversar com os outros quando encontrar,
um dia na semana para a gente fazer uma outra disciplina dessa maneira que a gente está fazendo agora, através do Zoom. Em que ou livros históricos ou Evangelhos e Atos. Porque se botar, por exemplo, tudo no sábado, vai ficar muito cansativo. Fazer Evangelhos e Atos, livros históricos e depois hermenêutica à noite, ainda que seja online, fica muito cansativo. Então, na aula presencial, que vai voltar em agosto, a gente colocaria uma disciplina só. No sábado, uma disciplina presencial no sábado, a aula de hermenêutica à noite no sábado, que deve estar terminando essa matéria em agosto, e aí, durante a semana, um dia para fazer a aula de livros históricos. Aí ficaria tipo Evangelhos e Atos no sábado, livros históricos pelo Zoom durante a semana, e hermenêutica no sábado à noite pelo Zoom também. Que aí já adianta, já são mais 2 matérias que adiantam aí, e não vai ficar tão enfadonho para os irmãos. Os irmãos também estão precisando sempre se deslocar e ficar assistindo, passando um sábado inteiro assistindo a aula. Eu não sei se Luciene e Rosane fizeram Evangelhos e Atos. Eu acho que não. Fez não, pastor. Então, aí poderia ser no sábado à tarde. E aí, livros históricos vocês fizeram também? Eu creio que não. Então. Por isso eu tenho que conferir aqui, de cabeça eu não estou lembrando, não. Eu também teria que ver ali Eu creio que esses dois a gente não fez, não. Então, seria uma disciplina dessa, ou Evangelhos e Atos, ou livros históricos, durante a semana, um dia da semana, à noite, através do Zoom, que o professor não serei eu. Tá? Evangelhos e Atos seria sábado, ou livros históricos, aí, aleatórios, se um ou outro, né? Que ficar quarta-feira não vai ficar no sábado. No sábado à tarde, e à noite, terminando hermenêutica no mês de agosto. Tá? Aí, na verdade, seriam 3 disciplinas, 2 pelo Zoom e uma presencial. Tá? Uma durante a semana pelo Zoom, uma no sábado presencial, uma no sábado pelo Zoom. Tá? Que aí não... Ok. adiantaria 3 disciplinas aí, né? Já vão 3. Show. Tá cortado, Marcelo. Alô? Fala, pode falar. Não. O irmão está falando de retornar em agosto. Não sei se o irmão está sabendo, mas a Ana já voltou presenciais domingo passado. Sim, a Luciene mencionou, mas é o que eu estava falando com ela. Eu prefiro voltar com o seminário depois que as atividades da igreja estiverem bem fixadas aí acerca dos cultos, das atividades de Analândia, para não ter problema, entendeu? Para não ter problema. O irmão espera um prazo maior, né? Porque já voltou, mas... porque eu não posso voltar com a atividade plena sem a igreja voltar com a atividade plena, senão eu vou ter problema. Entendeu? Por causa da migração, né? Porque aí vai muita gente ainda... Pode ser que alguém crie casa e não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente quer. Então, por isso que eu falei agosto, que aí vai ser um mês que não vai ter problema algum. Creio eu, né? Creio eu. Essa questão do... eu creio que essa questão... Eu creio que essa questão do corona, ela vai diminuir agora. Os médicos, eles estão fazendo, eu estava até vendo um estudo, até essa questão da ivermectina, né, que se tornou algo popular, mas os médicos eles estão fazendo estudo, que essa medicação ministrada no início impede o crescimento do vírus. Ele não combate o vírus em si, mas ele impede a multiplicação. E a impedindo a multiplicação, dá tempo do teu corpo combatê-lo e eliminá-lo. O problema do vírus é que ele multiplicava muito rápido
e matava a pessoa em 3, 4 dias. Mas parece que a ivermectina é um medicamento que está... A ivermectina é um medicamento que está sendo analisado e está sendo utilizado em vários países e que, ministrado logo de início, impede a multiplicação do vírus. E aí dá tempo do corpo humano combater. Então, isso deve amadurecer. Já descobriram que o remédio do Bolsonaro não serve para nada, a hidroxicloroquina. E ele queria gastar um dinheirão comprando essas coisas. Mas... E a vacina do H1N1 também não bate, mas ajuda a pegar uma gripe. Ajuda, da mesma forma que se toma um antibiótico também para não ter uma pneumonia, né? Então, eu creio que em agosto isso vai estar mais amadurecido e a gente vai poder estar retornando aí com menos receio, né? Então, e aí eu creio que a igreja já vai ter retornado até mais às atividades dela, né, para a gente poder estar retornando para o seminário sem ter problema. O seminário está retornando sem a igreja ter retornado a algumas das atividades. Tá? Então, fica aí o planejamento. A igreja retornou, as instituições, afastamento, menos pessoas, né? Sim. E aí fica esse planejamento aí de, em agosto, ter 3 disciplinas: Evangelhos e Atos, livros históricos e finalizando a hermenêutica. Eu creio que em agosto a gente vai estar nos capítulos finais de hermenêutica. Tá? Então aí já vão 3 matérias de uma vez só. Tá? E o pessoal que estava assim fazer algumas matérias, tipo a Rosana e a Luciene, que acho que não fizeram essas 2, já vão estar fazendo também e tá eliminando aí. Amém? Amém. Então vamos orar para o final? Amém. Amém. Vamos orar para o final. Vou pedir para o Isaac fazer essa oração e para o nosso irmão Marcelo emprestar a bênção apostólica. Amém, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por chegar a mais um fim dessa aula, Senhor amado. Que Deus venha continuar nos abençoando, nos dando direção, nos dando sabedoria para entender e aperfeiçoar, Senhor, nosso conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Continua abençoando os professores, os alunos, que cada um possa tirar um tempo e ter vontade e amor por essa palavra cada dia mais. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai que está nos céus, em cuja presença nos encontramos, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito. Muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio. Receba a bênção apostólica, perdão pela falha. O grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz amém. 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 Bom, irmão, Deus abençoe. Até sábado que vem. Forte abraço a todos. Fica na paz. Tchau. Paz, até. paz para todos. Tchau. Paz, que Deus Paz, abençoe. Senhor. Senhor, gente. A paz do Pode Senhor. ser. Não desligou. Tentando aqui, mas não tá querendo, não. Eu vou desligar para todo mundo. Fica na paz, né?